Família renovada, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que quando este vídeo, este culto alcançar o teu lar, a tua vida, a tua família, você esteja bem, vivendo o melhor do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família. Muito bom mais uma vez poder estarmos, embora fisicamente separados, mas unidos no mesmo amor, no mesmo espírito, no mesmo propósito, que é de prestarmos ao nosso Deus um culto racional, a exemplo daquilo que Paulo nos ensina. Eu quero, na abertura dessa reunião, deste culto, deixar para a sua meditação, como leitura devocional, Salmo 105, versículo 1, que nos diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Amém? Eu vejo aqui dois desafios para mim e para a sua vida. Primeiro, louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor é independente das circunstâncias, das situações em que eu e você vivamos. Mesmo que a situação não nos motive, não seja uma motivação, não seja algo que nos induza a louvarmos e adorarmos a Deus. Na verdade, aquele e aquela que se dispõe a louvá-lo e adorá-lo não está preocupado em qual situação e circunstância está vivendo, pois Deus, Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Então, nós temos dois desafios: o primeiro de louvar ao Senhor, invocar o seu nome e fazê-lo conhecido através das suas obras por todos os povos, amém? Que eu e você estejamos dispostos a realizar esses dois desafios: louvarmos a Deus, invocarmos o seu nome e fazer as suas obras conhecidas. Eu quero convidar você a fazermos uma oração, suplicando a bênção de Deus sobre as nossas vidas no decorrer do período dessa reunião, para que o Espírito Santo ele esteja na condução e ele possa falar de maneira poderosa aos nossos corações, seja através dos hinos que serão entoados, da palavra ministrada, que Deus possa falar conosco. Senhor, nós te bendizemos, afinal esse dia foi o Senhor quem fez, e nele nós nos regozijamos, nós te adoramos e nós bendizemos o teu santo nome. Eu sou grato a Deus por aquilo que, naturalmente falando, é o dom maior que o Senhor tem nos dado, que é o dom da vida. Ó Deus, e através dela podemos bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que, ó Deus, nos assiste nesse momento. Pai, que a cada hino aqui entoado, que a palavra ministrada possa encontrar neste coração uma terra fértil, onde a semente da tua palavra possa ser lançada, possa germinar, ó Deus, e produzir frutos dignos de honra, frutos que glorifiquem e enalteçam o teu nome. Que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja na condução, na direção, ó Deus, desta reunião, deste culto, ó Pai, para que em nós e através de nós o teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nós vamos nesse momento ter um período de louvor e adoração, amém, com o nosso ministro de louvor, o nosso irmão Robertson. Eu convido você a abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo, aleluia, ele possa, através da tua vida, agradar ao Pai com o teu louvor e com a tua adoração. Amém? Em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
há uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Ó Santo Deus, posso contemplar seu poder e as suas maravilhas diante do trono, ó Pai. Eu agora estou pra te adorar. Quero conhecer-te cada dia mais. Meu coração
deseja sempre mais de ti, mais de ti. Água viva, fogo santo, vem derramar sobre mim. Teu sacrifício de amor por nós trouxe vida, trouxe perdão. A sua doce voz trouxe a direção para caminhar. Quero conhecer-te cada dia mais. Meu coração deseja sempre mais de ti, mais de ti. Água viva, fogo santo, vem derramar sobre mim. Mais de ti, mais de ti. Água viva, fogo santo, vem derramar. Meu clamor ele ouvirá, sua unção renovará. Água viva, fogo santo, vem derramar sobre mim, Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Bem, nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Eu quero chamar o máximo da tua atenção para que você possa entender aquilo que Deus tem para o seu coração através da sua palavra. Amém? Eu quero nessa noite abordar um tema. Eu quero falar acerca de discipulado, acerca de ser discípulo. Sendo mais enfático, eu quero falar acerca das características, do preço, dos desafios de ser discípulo de Jesus. Servir a Deus, estar no centro da sua vontade, cumprir os preceitos da sua palavra não é algo fácil. Só mesmo quem se dispõe a ser um verdadeiro discípulo de Jesus vai lutar contra si mesmo, vai se esforçar para fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Então eu quero nessa noite falar acerca disso, os desafios de ser um discípulo de Jesus. Na verdade, quando se fala em discípulo, o que é ser discípulo? Discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de uma outra pessoa. É aluno, né? Uma das definições de ser discípulo, né? Os conceitos de ser discípulo é ser aluno, ser um aprendiz. É quem segue as ideias ou que imita os exemplos de outro. Então, para ficar de uma forma mais compreensível, discípulo é aquele que se dispõe a aprender com o seu mestre, a imitar o seu mestre, que tende a querer ser como o seu mestre. E quando nós falamos na questão acerca de ser discípulo de Jesus, a grande verdade é que ser discípulo de Jesus tem sido em todos os tempos, desde quando
Jesus ele dá início ao seu ministério e ele convoca, ele chama 12 homens para serem seus discípulos. Então desde essa era tem sido um dos maiores desafios para o homem. É um desafio por 3 razões. Primeiro, porque implica na renúncia do eu, ou seja, implica em eu renunciar a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, a mim mesmo. Segundo, porque também ser discípulo de Jesus impõe uma mudança no meu estilo de vida. Então a pessoa que quer ser um discípulo de Jesus, ele precisa estar disposto a negar, a deixar para trás o velho homem e a partir de então tornar-se a ser uma nova criatura. O próprio apóstolo Paulo, falando de si mesmo, ele vai afirmar isso quando ele diz: pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que agora a sua vida, ela é dirigida, ela é conduzida através da figura de Cristo. E a terceira coisa também porque é uma responsabilidade que eu admito, que eu assumo diante da minha nova fé. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, quando eu mudo o meu estilo de vida, quando eu tomo essa responsabilidade de anunciar a minha nova fé, assumir essa minha nova fé diante das pessoas que estão ao meu redor, eu já tenho aí um bom início para ser um discípulo de Jesus. Meus irmãos, nós presenciamos nos dias em que nós vivemos um tempo de barateamento do Evangelho. Um tempo de barateamento da mensagem de Jesus, da pregação da palavra, daquilo que a Bíblia nos ensina. Muitos e muitos pregadores hoje anunciam um evangelho de promessas, que só traz promessas. Promessas de cura, promessas de libertação, promessas de uma vida melhor, financeiramente falando, promessas de se viver uma vida segundo os nossos desejos, segundo os nossos planos, promessa de viver uma vida de uma autoestima, promessa de viver uma vida que condiz com a nossa vontade e os nossos desejos humanos. Mas, meus amados irmãos, a grande verdade é que quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos anunciar um Evangelho de comprometimento com Deus e com a sua palavra. Jesus, ele nunca pregou, ele nunca ensinou o Evangelho da facilidade. Ele nunca proclamou uma graça sem compromisso. Ao mesmo tempo que nós vamos ver lá em Mateus 11, 28 e 29, Jesus, ele dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No mesmo contexto, Jesus, ele vai lá no final também dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus, ele está anunciando o Evangelho, convidando as pessoas a virem a ele, convidando as pessoas que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, que estão oprimidas, a virem a ele para que elas sejam aliviadas. Mas ele também vai falar acerca do seu jugo, ele também vai falar acerca do jugo dele. Ele vai afirmar que esse jugo, ele é leve, ele é suave, e através da vivência, da convivência deste jugo, nós vamos aprendermos com ele. O próprio Jesus, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. E na sua narrativa lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 27, ele vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus, ele não está falando, não está ensinando um evangelho de facilidades. Pelo contrário, ele está ensinando, ele está pregando um evangelho de compromisso. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está dizendo que ser discípulo dele, ser o seu seguidor, é ter a disponibilidade, é ter essa consciência de que nessa trajetória teremos adversidades, teremos problemas, enfrentaremos situações adversas. Mas o importante não é a trajetória, não é o que está no meio do caminho, o importante é o final. Porque lá no final, poderemos, aquele que for o discípulo fiel, poderá ouvir do próprio Cristo dizendo: vinde, meu servo,
entra no gozo do teu Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E eu quero nessa noite, meus amados, falar acerca disso, acerca dos desafios do que é ser um discípulo de Jesus, das dificuldades que nós enfrentamos para sermos discípulos de Jesus, e o quanto compensa tornar-se um discípulo de Jesus. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9, e eu quero fazer a leitura dos versículos 57 até o versículo de número 62, e nos diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus amados irmãos, um dos ensinos fundamentais de Jesus é que o discipulado, que a tomada de decisão em tornar-se um discípulo, não pode ser fruto de uma decisão irrefletida. Vejamos esse texto que Jesus submeteu 3 homens a um duro teste, a fim de comprovar se eles estavam ou se eles não estavam em condições de serem seus discípulos, de serem seus seguidores. Se eles estavam à disposição de pagar o preço exigido pelo Evangelho, de pagar o preço exigido para tornar-se um discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar três cidadãos, 3 homens. 2 deles chegam a Jesus e se dispõem a serem seus discípulos, a serem seus seguidores. Um deles é convidado, recebe o convite do próprio Jesus. Eu quero falar acerca desses 3 personagens nessa noite. O primeiro personagem que é descrito no versículo número 37, onde diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse ou seja, um cidadão se aproxima de Jesus e lhe diz o seguinte: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse primeiro homem, ele se apresenta de uma forma voluntária. Ele diz estar disposto a seguir a Jesus. Ele é movido pelo entusiasmo, talvez, de ver os milagres que Jesus realiza, as maravilhas que Jesus realiza. Ele talvez é tomado pelo entusiasmo em ouvir as pregações, os sermões que Jesus prega para as multidões, os ensinamentos de Jesus. E talvez tomado por esse entusiasmo, ele agora vai olhar para Jesus e vai dizer: Seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Mas Jesus, ele vai apresentar para esse homem as dificuldades em ser seu discípulo. A esse homem Jesus, ele vai mostrar, ele vai falar acerca das adversidades que precisa se submeter para ser um discípulo de Jesus. O versículo 58 diz que Jesus vai olhar para esse homem e vai dizer: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninhos para si, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus está dizendo para aquele homem que Jesus está colocando aquele homem em uma prova, Jesus está falando acerca da prova da renúncia. Jesus está dizendo que ser discípulo implica em renunciar
dos bens, dos confortos, porque o objetivo maior do seguidor de Jesus é propagar o reino dos céus. Eu quero que você me entenda, eu não estou dizendo aqui que para você ser um discípulo de Jesus, aquilo que você já conquistou, aquilo que quem sabe você já recebeu como herança da sua vida, você vai ter que abrir mão, você vai ter que deixar, abandonar, e a partir de então somente focar a tua vida, a tua visão em seguir a Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não quero aqui dizer com essa palavra acerca da prova da renúncia, de você renunciar e você já não sonhar mais, aleluia, em ter uma vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida como num todo, obter crescimento, prosperar, andar para frente, progredir, não de maneira nenhuma. Mas o que Jesus está ensinando aqui, quando ele fala acerca da prova da renúncia, é que o reino de Deus, ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus está dizendo acerca de si mesmo: o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, falando do próprio Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele não se usurpou de ser igual a Deus, ele não se envaideceu de quem ele era, do seu poder, da sua glória, do seu trono, não. Mas a Bíblia diz que ele não se usurpou de ser igual a Deus, mas ele vem a este mundo na forma de homem, e como homem, ele sujeita-se às mesmas paixões que eu e você. Como homem, ele vive essa realidade que ele expressa agora, dizendo que ele não tem nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. Mas sabe por quê? Porque a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus está ensinando para este homem. Ser discípulo implica renunciar tudo, se necessário for. Implica renunciar tudo que está ao nosso redor e ter como objetivo maior propagar o reino de Deus. Então nós vemos aqui a prova da renúncia. Jesus está nos ensinando que para ser o seu discípulo, um dos desafios para se ser discípulo de Jesus é você, é nós estarmos dispostos a renunciar aquilo que por muitas vezes cria uma parede entre nós e Deus. Se necessário for você renunciar às suas amizades, se necessário for você renunciar aquilo que te prende, que te agrada, mas que desagrada a Deus, nós renunciarmos aquilo que satisfaz a nossa vontade, mas contraria a vontade de Deus, aquilo que satisfaz os nossos desejos, mas contraria os desejos de Deus. Ser discípulo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e permitir que demais coisas das nossas vidas sejam por Ele acrescentadas, sejam por Ele segundo a sua vontade e os seus propósitos realizadas na nossa vida. Você quer ser um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus? Esteja disposto a renunciar a si mesmo, a renunciar aquilo que te prende, aquilo que te impede de oferecer o melhor para Deus e para o seu reino. O texto vai nos falar acerca de um segundo homem. Versículo número 59 nos diz que Jesus agora, ele olha para um outro cidadão, ele olha para uma outra pessoa, ele diz o seguinte, ele faz um convite, ele vai dizer: segue-me. O segundo homem, ele foi chamado, foi convocado por Jesus para segui-lo. Mas este homem agora, ele vai impor para Jesus condições para atender ao seu convite. Esse homem agora, ele apresenta para Jesus algumas condições. Ele olha para Jesus, ele vai dizer o seguinte: permita-me primeiro ir sepultar os meus pais. Este homem, não que o pai dele tivesse morrido, estava morto, ele agora precisava sepultá-lo. Não é isso que Jesus diz. Esse homem agora, o que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: deixa primeiro meu pai morrer, deixa primeiro meu pai terminar os seus dias de vida, e depois que ele morrer eu vou enterrá-lo. Aí a partir de então eu posso exercer, eu posso atender o convite que o Senhor está me fazendo.
Mas Jesus, ele insiste com aquele homem. Jesus vai olhar para aquele homem e ele vai dizer que a prioridade para ele deve ser a propagação do reino de Deus. Olha o que Jesus vai dizer para ele no versículo de número 60. Mas Jesus lhe observou, ou Jesus lhe respondeu, dizendo: deixa aos mortos os enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ah, meus amados irmãos, Jesus ele está fazendo um convite para este homem. Isso nos remete, Jesus está dizendo para este homem, que ele precisa se desprender daquilo, aleluia, que está até o momento sendo prioridade na sua vida. Isso nos fala acerca da prova do desprendimento. Para o primeiro homem, Jesus vai falar acerca da prova da renúncia. O segundo homem, ele vai falar acerca da prova do desprendimento. Quando este homem olha para Jesus e diz: primeiro eu preciso sepultar o meu pai, primeiro eu preciso enterrar o meu pai. Este homem, em outras palavras, está dizendo o seguinte para Jesus: existem outras coisas que são mais importantes na minha vida, existem outras situações que elas estão em primeiro lugar, existem outras primícias na minha vida, mas quem quer ser discípulo precisa entender que a palavra de Deus diz que aquele que não estiver disposto a deixar pai e mãe, por amor de Jesus, não é digno dele. Não quer dizer que você vai abandonar o teu pai, que você vai abandonar a tua mãe, que você vai abandonar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, não, de maneira nenhuma. Mas quer dizer que Deus, ele se torna prioridade na sua vida, e a bênção de Deus manifesta sobre a vida de um discípulo, ela vai alcançar toda a sua família, toda a sua posteridade. Jesus, ele está falando acerca da prova do desprendimento. Se você de fato quer ser um discípulo de Jesus, você precisa se desprender de algumas coisas. Se de fato nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos nos desprender daquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos desprender daquilo, aleluias, que muitas vezes, aleluias, nos tira o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. Nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo. Nós precisamos nos desprender do mundanismo. Nós precisamos nos desprender da vaidade. Nós precisamos nos desprender daquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos nos desprender daquilo que fere a santidade de Deus. Nós precisamos nos desprender daquilo que contraria a palavra de Deus. Nós precisamos, meus queridos e amados irmãos, a exemplo do que Jesus, ele vai dizer lá em João capítulo 3, na sua conversa, no seu diálogo com Nicodemos, ele vai falar acerca do novo nascimento. Quem quer ser discípulo de Jesus, precisa nascer de novo, precisa nascer da água, precisa nascer do Espírito. Quem quer ser discípulo de Jesus, precisa se desprender das coisas deste mundo. O velho homem, ele tem que desaparecer, ele tem que morrer, e tem que surgir através do Espírito de Deus uma nova criatura. Jesus, ele faz um convite para este homem, mas ele rejeita o convite em razão das suas prioridades. E eu pergunto a mim e pergunto a você nessa noite: será que muitas vezes nós não temos negado o convite de Deus a nós? A exemplo do que o texto nos diz, Jesus ainda continua nos convidando. A Bíblia vai nos dizer, o próprio Jesus, ele dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E se nós abrirmos, ele está disposto a entrar no nosso coração e fazer morada em nós. Mas é necessário nós estarmos dispostos a nos desprendermos de nós mesmos, a nos desprendermos das coisas deste mundo. Terceira figura que nós vemos aqui nesse texto. Então, no primeiro, Jesus, ele vai falar acerca da prova da renúncia. O segundo, ele vai nos mostrar, ele vai falar acerca da prova do desprendimento. O terceiro cidadão, no versículo 61, a Bíblia diz que ele também agora, a exemplo do primeiro, ele chega para Jesus, e talvez tomado pelo entusiasmo, ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, eu te seguirei
mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. Este homem, ele chega para Jesus, ele se dispõe, ele se oferece para seguir a Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele se oferece para seguir a Jesus, ele impõe para Jesus uma condição. Eu fico me perguntando, quem sou eu? Quem é você que me assiste, que me ouve? Para impormos algo para Deus, para impormos algo para o Senhor Jesus. Esse homem, ele é ousado, ele olha e diz: seguir-te-ei, mas primeiro a minha vontade precisa prevalecer. Primeiro permita-me, primeiro eu vou me despedir dos que estão na minha casa. Precisamos entender que o chamado para ser discípulo, ele é incondicional, ele é imediato. Não é imposto, eu e você não podemos impor condições a Deus para servi-lo. Nenhum homem, nenhuma mulher pode impor condições a Deus para servi-lo, para fazer a sua vontade, para tornar-se seu discípulo. Nada pode servir de barreira para impedir o discípulo de aceitar com prontidão o compromisso e o desafio de seguir a Jesus. Esse homem, ele não conseguiu entender, ele não conseguiu compreender. Olha o que Jesus responde para ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo para esse cidadão aqui: olha, se você está disposto a tornar-se meu discípulo, a partir do momento que você tornar-se meu discípulo, Jesus, ele está usando aqui uma linguagem figurada. É como que você pegar no arado e você tem uma meta, você tem um propósito, você tem um caminho a seguir. E se você olhar para trás, você vai se perder. Se você olhar para trás, as coisas não acontecerão como devem acontecer. Você vai se perder no caminho. Meus queridos e amados irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui, que o homem e a mulher que se dispõe a ser seu discípulo, ele tem que estar a exemplo do profeta Isaías, olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu estou pronto, eu estou em prontidão para fazer a tua vontade. Jesus está nos ensinando aqui, queridos, acerca da prova da prontidão. E estar pronto para ser discípulo de Jesus é eu estar pronto para negar a minha vontade e satisfazer a vontade dele. É eu estar disposto a dizer não para mim e dizer sim para ele, a dizer sim para mim e não para ele quando necessário for. Ou melhor, dizer não para mim, dizer sim para ele em todo momento. É a vontade dele estar sempre prevalecida, sendo exercida na minha vida, na condição de discípulo. Queridos, Jesus, ele exige prioridade ao seu serviço no reino de Deus. Analisando, queridos, as atitudes desses três personagens, nós compreendemos que o primeiro homem, ele pode ter sido, como eu já disse aqui, motivado a seguir Jesus, em razão de ver os seus milagres, as suas maravilhas, em razão, quem sabe, de ver os pães ser multiplicados, os enfermos serem curados. O segundo homem, queridos, ele, quem sabe, ele tinha como uma prioridade o seu dever filial. Ele está preso, aleluia, na sua tradição. Não, preciso sepultar os meus pais. Meus queridos, esse terceiro homem, aleluia, ele estava vivendo uma dificuldade em cortar os seus laços que o amarravam no seu passado. Quem sabe ele estava preso à sua cultura. Faltava-lhe a decisão de enfrentar o futuro para o qual Deus estava lhe chamando. Entenda uma coisa nessa noite: no reino de Deus,
deve haver um objetivo a ser alcançado. O discípulo ele não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O discípulo ele não pode se envolver com as coisas dessa vida. O discípulo ele tem o dever de se envolver com as coisas do Mestre. Você, meu amado irmão, minha irmã, você que me ouve, se você de fato quer servir a Deus em espírito e em verdade, você precisa estar disposto a fazer a vontade do Pai. Deus, ele tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Ser discípulo é pagar um preço. Até aqui nós vimos homens que desejaram ser discípulos, mas não estavam dispostos a pagar um preço. Não estavam prontos para pagar um preço para tal atitude. E aqui então eu faço uma pergunta: o que é preciso para ser discípulo de Jesus? Qual é o preço que um homem, que uma mulher, que alguém precisa pagar para ser discípulo de Jesus? Primeira coisa, nós precisamos ter a disposição de negar a nós mesmos. O que nenhum desses três cidadãos citados no texto tiveram. As atitudes desses homens, elas chocam frontalmente com o que Jesus ensina na sua palavra. Elas chocam frontalmente, por exemplo, com o que diz lá no mesmo texto, capítulo 9, nos versículos 23 a 26. Resumindo, onde Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Ser discípulo é assumir uma nova identidade, a identidade de cristão. Ser discípulo é a partir do momento que eu entreguei a minha vida, eu ser diferente, as pessoas olharem para mim, as pessoas olharem para você e notificarem uma diferença. Ser discípulo é a pessoa que roubava, ela não rouba mais. É a pessoa que adulterava, vivia na prostituição, vivia na fornicação, mas ela já não faz mais. Ser discípulo é a pessoa que vivia uma vida desprovida, aleluias, de moral, e agora não, ela é uma pessoa que ela é olhada para a sociedade e as pessoas a admiram. Ser discípulo, meus amados irmãos, é as pessoas olharem para mim, olharem para você, e analisar-nos de quando nós não conhecíamos a Deus, e a partir do momento em que nós o conhecemos, elas verem essa mudança radical na nossa vida. Ser discípulo é exemplo do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, aleluias, mas agora, depois que tornou-se um discípulo de Cristo, depois que tornou-se um seguidor de Cristo, depois que se tornou um servo de Deus, a Bíblia diz que aquele que perseguia, agora ele é perseguido em razão da sua vida de devoção a Deus. Meus amados, ser discípulo é nós mostrarmos que os valores pessoais, eles são outros, diferentemente de quando nós não conhecíamos a Deus. É declararmos que os interesses de Deus, eles são colocados antes dos nossos interesses, de que Deus, ele está acima de todas as coisas, e que ele é o Senhor das nossas vidas. Então, meus queridos, um dos preços a ser pago para ser discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo, é negar as nossas vontades, negar as nossas prioridades, e Jesus está em primeiro lugar. Um dos desafios também de ser discípulo de Jesus é ter fé e depender inteiramente de Deus. Nos evangelhos nós vamos encontrar alguns fatos curiosos com respeito a Jesus e ao doutrinamento que ele dá aos seus discípulos. De acordo com o que está descrito lá em Marcos capítulo 10, ou melhor, capítulo 8, do versículo 10 ao 26, após Jesus realizar a segunda multiplicação dos pães, o texto diz que Jesus ele despede a multidão. Os fariseus então eles vêm até Jesus, e agora eles começam a discutir com Jesus.
Eles começam agora a tentar Jesus, pedindo a Jesus para que ele mostrasse um sinal do céu. Aqueles homens, aqueles religiosos, eles conheciam Jesus pelos seus sinais, pelos milagres que ele operava. Mas o texto diz que Jesus, ele não admitia aquela descrença, aquela incredulidade. Jesus, na verdade, já estava saturado, cansado dos fariseus. Estava cansado de pessoas daquele tipo que vivia um falso cristianismo, uma falsa religiosidade. E Jesus, ele agora afirma que àquela geração não seria dado nenhum sinal. Jesus estava ensinando que eles deveriam crer ainda. O ensino que Jesus está dando para os seus discípulos é que eles precisavam crer, ainda que eles não vissem os sinais. Muitos dos seguidores de Jesus, muitos daqueles que estavam atrás, andavam com Jesus, tinham uma fé superficial, uma fé sem raiz, uma fé firmada somente naquilo que os seus olhos viam. Após a sua ressurreição, Jesus, ele vai dizer o seguinte para Tomé, os senhores sabem muito bem, se lembram muito bem disso: olha, Tomé, porque agora você viu, agora você crê. E ele diz: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Os discípulos 8 dias antes já haviam estado com Jesus, visto Jesus ressurreto, mas Tomé não acreditou. Jesus se apresenta para Tomé e diz: ei, você precisa ver para você crer? Um dos desafios de ser discípulo é ter fé e depender inteiramente de Deus. Ser discípulo de Jesus não é você ter que ver um milagre para você acreditar no seu poder, na sua existência. Não, queridos. Jesus diz que aquele que é seu discípulo, ele anda por fé e não por vista. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive a fé na sua essência, conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Então, um dos desafios de ser discípulo é ter fé e depender inteiramente de Deus. Um dos outros desafios de ser discípulo de Jesus é nós praticarmos aquilo que ele diz: tomarmos a cruz. Capítulo 9, ainda no capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer: tomar a cruz e segui-lo. Jesus quer que os seus seguidores, que os seus discípulos abracem a sua fé, renunciando tudo aquilo que contrapõe-se a ela. Deve viver os seus ensinos, precisa proclamar os seus ensinos, não pode se envergonhar de serem cristãos. Tomar a cruz, meus amados irmãos, é a autêntica renúncia que qualifica o discípulo, mesmo que haja sofrimento. Vejamos nós a vida dos próprios discípulos que Jesus chamou. Na sua maioria se tornaram mártires por causa do Evangelho. Tomemos como exemplo a vida do próprio Estevão, que perdeu a sua vida, foi apedrejado, mas a ânsia da morte, aleluia, a Bíblia diz que ele vai glorificar a Deus, ele vai enaltecer a Deus, afirmando a todos que estavam presentes que ele estava vendo os céus abertos e via Jesus sentado à destra do Pai. Meus amados, então aceite esse desafio de, aleluia, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, mesmo que você tenha que pagar um alto preço. Concluindo essa mensagem, meus amados irmãos, aleluias, a última que eu quero falar acerca dos desafios de ser discípulo de Jesus, é nós prestarmos obediência e serviço, de acordo com o que está relatado lá em Lucas, capítulo 10, versículos 1 e 2, Jesus ele designou 70 discípulos para que eles fossem antes dele de cidade a cidade,
pregando a mensagem do Evangelho, anunciando a sua chegada. Nesse texto existe uma ideia de que anunciar a chegada do reino de Deus, curar os enfermos e de desprendimento, de não levar a bolsa, não levar o alforje, de não levar as sandálias, como está descrito lá no capítulo 10, de 1 a 12 do Evangelho de Lucas, está nos fazendo entender que esta ordem, ela não foi somente para aqueles 70 discípulos, mas essa ordem é atual, essa ordem é para a igreja dos nossos dias. Aleluia, nós anunciamos a chegada do reino de Deus, nós através da autoridade que Jesus nos constituiu, curamos os enfermos, libertamos os oprimidos, mas também nos desprendermos daquilo que nos impede de oferecer o nosso melhor, de servirmos a Deus de uma melhor maneira na nossa vida. Essa ordem é atual. Então eu quero concluir essa mensagem ao teu coração, que você possa entender que ser discípulo de Jesus não é simplesmente você ser participante de uma religião, você ser membro de uma igreja, você estar preso a uma tradição da tua família religiosamente falando. Ser discípulo de Jesus não é você simplesmente bater no peito e dizer: eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ser discípulo de Jesus não é você olhar para a sua vida e você ver, aleluias, quem você, e depois de analisar quem você é, você se julgar digno, aleluias, de ser salvo, de ter a bênção de Deus. Não, ser discípulo de Jesus vai além de tudo isso. Você quer ser um discípulo? Negue-se a si mesmo. Você quer ser um discípulo? Abra mão das suas vontades e permita que a vontade de Deus, elas sejam realizadas e concretizadas na sua vida. Você quer ser um discípulo? Não ande segundo as suas vontades, mas ande segundo a vontade de Deus. Você quer ser discípulo? Não ande nos seus próprios caminhos, mas ande nos caminhos que Deus coloca diante de você. Você quer ser discípulo, aleluia, de Jesus? Não seja como aqueles 3 homens. Não seja como eles. Renuncia tudo que for necessário. Se desprenda de tudo o que for necessário e esteja pronto para dizer ao Senhor: eis-me aqui para ser o seu discípulo. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero que depois de você ouvir essa mensagem, se possível, ouça ela mais algumas vezes. E que você possa meditar do que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Deus está à procura de homens e mulheres que digam para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser o seu seguidor. Eu quero ter o Senhor como meu mestre. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me impede de ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um propagador da tua palavra. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. De fato, ser um discípulo do Senhor, de fato, ser um seguidor, ser um crente em Jesus, não é fácil. Diante das tantas adversidades que nós enfrentamos, ó Deus, nós temos o adversário da nossa alma que luta contra as nossas vidas em todo o tempo, não descansa, mas em todo o tempo ele está tentando roubar-nos, está tentando, Senhor, aleluia, nos afastar da tua presença. Ó Deus, está em todo o tempo tentando nos destruir. Ó Deus, além do adversário da nossa alma, nós temos nós mesmos, que às vezes somos tomados pelo nosso ego, somos tomados pela nossa vontade, somos sequestrados pelos nossos sentimentos, pelas nossas vaidades, e tudo isso muitas vezes quer nos afastar do Senhor. Deus, às vezes enfrentamos a adversidade muitas vezes de pessoas que nos cercam, que estão à nossa volta, ó Deus, e que muitas vezes servem-nos de obstáculos, ó Deus, pelas suas tradições, em querer, ó Deus,
fazer-nos desistir da nossa fé no Senhor. Mas eu quero orar nesse momento, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos auxilie. Que assim como os apóstolos, os discípulos um dia, eles tiveram a experiência, Senhor, de ter uma verdadeira conversão. Ó Deus, que nós possamos ter essa experiência. E que o Senhor, ao olhar para nós, olhar para este homem, esta mulher, este jovem, ó Deus, esta criança que me assiste, o Senhor possa ver pessoas dispostas, interessadas, sedentas de se tornarem teus seguidores, se tornarem discípulos do Senhor, pessoas que propagam o teu reino, que propagam a tua palavra. Senhor, fica conosco e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar já por encerrado o nosso culto. Eu quero só te lembrar a não deixar de estar em oração, em jejum, em favor da nossa nação, em favor da igreja de Jesus Cristo nesse mundo, nessa terra, da nossa igreja aqui em Araçoiaba da Serra, Igreja Presbiteriana Renovada. Você não deixar de estar orando pelos nossos governantes, amém? Não só os governantes do Brasil, mas em todo o mundo, pois sabemos que essa pandemia tem afetado todo mundo. Ontem mesmo já saiu nos noticiários que todos os países já foram assolados por essa pandemia, mas que a igreja do Senhor, ela continue em oração e intercessão, para que Deus ele possa intervir, Deus possa trabalhar em nosso favor, amém? Você que nos ouve, que quem sabe não ainda teve a oportunidade de conhecer a nossa igreja, fica aqui o convite, assim que passar todo esse processo de voltar tudo ao normal, o convite para você conhecer a nossa igreja. Se você está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, procure uma igreja mais próximo de você e esteja ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você e a sua família será abençoada poderosa e abundantemente, amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua família, a luz do teu rosto. É exemplo do que Paulo diz, meus amados irmãos, que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor, ela esteja em seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, de maneira que o grande amor de Deus Pai, aleluias, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, elas repousem sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.